Graça e paz, povo lindo, estamos mais uma vez aqui com o Boletim da Fé, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Nesse momento, antes de a gente começar, você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você lembrar e vai mandar para elas dizendo: Deus quer falar com você nessa manhã. Compartilha, manda um aviãozinho, sai compartilhando. O máximo de número de pessoas que você lembrar, joga aí essa palavra, deixa eles serem enriquecidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em João, no capítulo 7, no verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Vamos entender bem certinho o que é que está sendo falado aqui. No último dia, no grande dia da festa, no último dia de quê? Se você subir um pouquinho aí no texto, também ainda no capítulo 7 de João, você vai ver que eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos. Eram 7 dias de festas e o 8º dia é o dia de fechamento, o grande dia da festa. Então, no 8º dia de festa, era justamente onde Jesus se levantou para falar isso aqui. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, parece que Jesus está falando uma coisa ao léu ou desconectada com o que está acontecendo, mas Jesus sempre está bem conectado com o tempo e a estação. Jesus sempre está no lugar certo, na hora certa. Sempre está no lugar certo, na hora certa. No 8º dia da celebração dos tabernáculos, era onde os sacerdotes pegavam a água do rio do Siloé e jogavam no altar. E nesse proceder era a grande celebração, porque fazia referência a Isaías no capítulo 2, Isaías no capítulo 12, no verso 2 e 3, que fala assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Esse era o apogeu da festa dos tabernáculos. Jogava água no altar e dizia que Deus tirou salvação, Deus tirou salvação das suas fontes. E alguns estudiosos falam que isso era uma grande celebração de júbilo naquele momento, esperando e criando expectativas na salvação que Deus iria providenciar. E Jesus lá, como a salvação de Deus enviada, ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Olha só, clamando pelas águas do poço da salvação de Deus, Jesus se levanta como uma resposta naquele momento e diz: aquele que tem sede, venha. Preste atenção, quando ele fala sede, é muito significativo, porque ele não está dizendo se você tiver sede, se você tiver sede. É naquele sentido mais todo aquele, não é se quando você tiver, você vem a Jesus, é todo aquele que se percebeu com sede, venha e beba. A sede é interessante porque a sede é uma manifestação do nosso corpo que a gente está desidratado. Só que a sede, ela só vem quando a situação está crítica. Por isso que você, naturalmente falando, não deve esperar ter sede para beber água. Você deve sempre repor água no decorrer do seu dia, normalmente. Quando a sede vem, é porque o negócio está muito feio, meu irmão. É um sentimento ou uma consciência de falta. E Jesus está dizendo: aquele que chegou à consciência que está faltando algo no reino espiritual, venha até mim. Venha até mim. Chegou a consciência que tem falta no espiritual, venha até mim, porque eu tenho para dar de beber, para saciar a sua sede. E a gente poderia pensar: está suficiente demais, bem demais se eu beber da água que Jesus tem para me dar. Se ele me der para beber dessa água, eu bebo dela, fico satisfeito, está tudo tranquilo. E passou a minha sede. Mas ele continua, ele diz: não fica somente aí. Ele diz: quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. E quando ele fala a respeito disso, a Bíblia já explica, para não deixar a menor dúvida, ela continua dizendo: isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento
não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus disse, olha, aquele que tem consciência da falta, aquele que tem consciência que não é, aquele que chega à consciência do pecado sobre a sua vida, o qual você precisa de salvação, venha até mim. Eu sou o poço das águas de salvação. Eu vou tirar a tua sede, eu vou resolver o teu problema, mas eu não vou só resolver o problema da sua falta no sentido de você ficar saciado, mas de ti vai fluir rios, não somente para mudar a história, mas para mudar a história de tudo que você tocar, de tudo que você fizer, de todos que você se relacionar, do seu interior fluirão rios. Quando ele fala do seu interior, implica num ponto de contato. O rio primeiro toca em você, meu irmão. O primeiro que é mudado pelo rio e o fluir do Espírito Santo é você, é a sua vida, é o seu interior. A primeira coisa que o rio afeta é você mesmo. E depois que ele afeta você, você libera o rio sobre tudo aquilo que está ao seu redor. Seja coisas, sejam pessoas, seja tudo aquilo que você, uma vez tocado por esse rio, vai poder liberar fora dele. Essencialmente, ele nos afeta primeiro, mas toda vez que ele nos afeta, ele é posto em movimento e influencia tudo que está ao nosso redor. São liberações celestiais do Espírito Santo em você e através de você. São liberações celestiais do Espírito, não mais porque você faz, mas simplesmente porque você se deleita, você se regozija com o fluir desse rio, e esse rio, uma vez que passa por você, ele vai afetar todos os aspectos da sua vida. Quando a gente fala do rio, é bem importante a gente ver as referências que a Bíblia traz a respeito de rio. E a primeira referência que a gente tem a respeito de rio está lá em Gênesis, capítulo 10, e refere assim, dizendo, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Olha só que importante. A gente tem um ensinamento clássico a respeito dos rios, do pastor Humberto. Se você é mais antigo, vai lembrar desse ensinamento dos 4 braços e a gente vai falar deles. Mas o rio, ele sai do Éden. O Éden não é um lugar físico, meu irmão. A Bíblia diz que no Éden, Deus plantou um jardim. O jardim não é o Éden. O jardim está plantado no Éden. E essa palavra no original, Éden, quer dizer a presença. Então, na presença de Deus, da presença de Deus sai um rio. Então, desse sair, ele vai lá e irriga o jardim. O jardim foi onde Deus nos colocou. Ele plantou e nos colocou lá para cuidar e guardar do jardim. O jardim é o lugar onde estamos. Então, da presença dele, flui algo para nós. O rio dele flui para a nossa vida e primeiro nos toca. E depois que ele nos toca, ele se divide em 4 braços. E ele diz o nome de cada braço, e eu vou dizer a interpretação de cada nome. Cada área dessa, ele afeta, ele primeiro nos toca, ele primeiro nos influencia e depois ele influencia todas as áreas da nossa vida. Cada rio desse tem um nome. O primeiro é aumento, o segundo é rompimento, o terceiro é aceleração e o quarto é frutificação. Todas essas áreas são as influências que a gente tem por deixar ser tocado pelo rio da presença de Deus. O rio do Espírito tocando em nós, ele vai sair de nós com influências celestiais para aumento, para rompimento, para aceleração e para frutificação. Você nasceu de novo, meu irmão, para dar certo. Você nasceu de novo para funcionar. Você nasceu de novo, não agora para fazer, mas agora sim para o fluir de Deus romper com as coisas que não funcionavam, que não dava certo. Você nasceu de novo para aumentar. Você nasceu de novo para romper. Você nasceu de novo para acelerar coisas na sua vida. E você nasceu de novo para dar
muito, mas muito fruto. Não se permite ser limitado pelo ambiente natural que está ao seu redor, mas deixa ser direcionado ou impulsionado pelo ambiente espiritual que está na presença de Deus. Se deleita na presença de Deus, se deleita no Espírito Santo dentro de você, se deleita no fluir, se abastece do fluir do Espírito de Deus e deixa Ele determinar os seus caminhos, para onde você vai e aonde você vai chegar. Isaías, no capítulo 32, no verso 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido como o bosque. O fluir do Espírito de Deus muda a nossa realidade. Se você tinha uma experiência fracassada anterior, que não tinha, você não colocou o Espírito Santo naquela sua área, meu irmão, não deixe a experiência determinar aquilo que você crê. Creia na palavra, coloque o Espírito Santo agora em cima daquela experiência e veja que o derramado Espírito Santo transforma aquele deserto em bosque. E quando o deserto muda em bosque, ele vai ser, o deserto muda em pomar. O pomar já é considerado um bosque porque existe um efeito em cadeia do reino do Espírito que faz as coisas progredirem e aumentarem à medida que você descansa mais nele. O deserto será tido por pomar e o pomar para Deus já é um bosque. Para Ele, a realidade divina de quem você é, já é. E Ele quer que você realize isso através do Espírito. Em Salmos 46, 1, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultem e espumem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio, meu irmão, ele traz a alegria, ele traz a paz, ele traz o ânimo necessário para a gente vencer as tribulações. Eu sei que nesse tempo de tribulação, é um tempo esquisito, meu irmão. É um tempo que tem se levantado coisas contrárias a você, que querem te colocar para baixo, que querem fazer você ficar deprimido, com depressão. E eu vou falar algo que surgiu no meu coração agora, receba como palavra profética. Todos vocês que estão desanimados, depressivos, aqueles que foram vencidos pelo cansaço. Uma segunda onda, ela vem com um intervalo de tempo, martelando essas coisas, e tem pessoas que estão cansadas, que estão desanimadas, que estão tristes. Para vocês, meu irmão, existe um rio cujas correntes trazem a alegria de Deus. A alegria de Deus não é somente um sorriso ou uma felicidade vã. A alegria de Deus é o ânimo do próprio Deus retornando para a sua vida. Um rio cujas correntes trazem o ânimo de Deus para você. Se levante nesse rio, meu irmão. Se deixa ser molhado nesse rio, para que essa realidade que você tem, que você está experimentando nas suas emoções, sejam mudadas pelas correntes do rio de vida de Deus. Eu creio em ânimo chegando na sua vida, ânimo chegando na sua vida, como um rio correndo, ânimo sendo restaurado na sua vida, ânimo, a alegria do Senhor chegando para você. Onde havia tristeza, o rio de Deus trazendo alegria. Onde havia desânimo, o rio de Deus trazendo ânimo. Onde havia vontade de parar e desistir, o rio de Deus te impulsionando e te levando além daquilo que você poderia fazer naturalmente. Em meio à tribulação e aos problemas, não esqueça, há um rio e que você pode se deixar levar por ele, e ele vai
resolver a sua parada. Salmos 46, no verso 10, diz assim: aquietai-vos, meu irmão, e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta e sabe. Aquieta e sabe. Em momentos que muitas coisas estão chegando, em momentos que a nossa mente está clamando, falando muito alto, você precisa dizer: alma, se aquieta. Fica quieta e vamos aprender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Vamos saber a vontade de Deus para esse tempo e para essa estação. Lembra? Jesus nunca estava no tempo errado, na estação errada. Jesus sempre está no tempo certo, na estação certa na sua vida. E o melhor de Deus nesse tempo e nessa estação há de se manifestar onde você estiver e o que você estiver fazendo. Existe o melhor de Deus para você e para a sua vida. Tito, no capítulo 3, no verso 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Lembra? Eles estavam comemorando e dizendo: tira do poço da salvação. E Tito está dizendo: já aconteceu, meu irmão, já aconteceu. Se existia gozo e celebração na expectativa da salvação que Deus iria proporcionar, quanto mais hoje a gente podendo experimentar em nós essa salvação. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. As correntes de salvação, o derramado Espírito de salvação, ele te tornou herdeiro de tudo aquilo que Deus promete na Bíblia. Então você abre a sua Bíblia, vê uma promessa da nova aliança, deixa eu dizer algo para você: é seu. Abra a sua Bíblia, veja uma promessa e diga: eu sou herdeiro, é meu. Abra a sua Bíblia e veja que ele está prometendo cura. Você abre os seus braços e diz: é meu, eu sou herdeiro, fui lavado pelo derramado Espírito Santo e agora eu sou herdeiro, é meu. Você abre a sua Bíblia, vê prosperidade, abre os seus braços e receba, é seu. Você abre sua Bíblia e vê paz e alegria, abre os seus braços e receba, é seu. Você abre a sua Bíblia, vê tudo aquilo que ele tem preparado para você, abre os seus braços e diga: é meu. Não abra, meu irmão, não desista, não desista, não desista. O Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele é o capacitador para que você possa viver a realidade da Bíblia na sua vida, em tudo que você faz. Eu não ia ler esse versículo, mas eu vou finalizar com ele. Existem pessoas que estão precisando. A Bíblia diz em João, no capítulo 14, no verso 16, que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção, meu irmão. O Consolador está dentro de você. O consolo do Espírito, ele não vem como um diazepam celestial, para você ficar calminho, com aquelas caras que parece que está dopado, que tomou um remédio, ficou assim, tudo se acabando, e você pode se acabar, estamos aqui, eu estou calminho de Jeová. Não,
O consolo do Espírito, ele vem para mudar a sua realidade. O consolo do Espírito, ele vem para arrancar fora a tristeza, ele vem para arrancar fora o desânimo, ele vem para arrancar fora aquilo que não funciona, que não dá certo, aquilo que tanto lhe machucou. O Espírito está lá para arrancar aquelas raízes de amargura, de decepção, arrancar fora essas coisas e estabelecer você como uma nova criatura em Cristo Jesus. O consolo, o Consolador vem para estabelecer as realidades celestiais da sua vida e onde não funcionava e não dava certo, agora você é o pomar de Jeová nessa terra. Meu irmão, se levante de onde você estiver agora, fique de pé, levante as suas mãos e comece a declarar a bondade de Deus na sua vida. Vão ter você como doido? Vão, sim, Senhor. Principalmente se você estiver no meio da rua ou no seu trabalho, mas deixa, você vai ser um doido liberando os céus naquele lugar. Levanta as tuas mãos onde você está e vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque somos o que a tua Bíblia diz que somos. Nós te agradecemos que podemos, tudo aquilo que ele diz que podemos, e nós vamos fazer tudo aquilo que ela diz que nós podemos fazer. Nós somos capacitados pelo teu Santo Espírito para sermos diferentes nessa terra e temos nesse mesmo Espírito a confiança que em nada seremos envergonhados, mas antes, para a tua glória, para o teu nome, triunfaremos nessa terra como igreja triunfante, que não recua, que não volta atrás, mas que avança cada vez mais, com o fluir do teu Espírito em nós, vivendo as realidades espirituais que conquistasse naquela cruz. Nós vamos nos estabelecer nessa terra como teu povo santo, que ama o teu mover, que ama o teu Espírito, que se deleita na tua presença. A minha alegria, ela não pode ser roubada, porque a minha alegria, ela está baseada não em conceitos naturais, não em fundamentos naturais, mas em fundamentos eternos, fundamentada em Ti, Senhor. Nós te damos graças no nome precioso de Jesus. É um prazer enorme estar com você nesse tempo. Não esquece, os boletins da fé sempre vão estar às 12 e às 19 horas, quando não tiver culto. Fica ligado em todas as informações que saem. Nesse tempo a gente está com muita atualização do que pode e o que não pode, se vai ter culto ou não vai ter culto. Fica ligado nas nossas redes sociais e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém. Você foi abençoado e outra pessoa será também. Amo vocês, fica na paz.